pós-doutorado em teologia, doutorado em teologia, mestrado em teologia bíblica, graduação em teologia e em comunicação social. É especialista em hebraico bíblico pela Universidade de Jerusalém. Ela é professora Teresa Aquil. Boa tarde, ainda boa tarde, né, para todos, né, minha missão, pessoal ali do Seminário do Sul, Deus abençoe, muito feliz de estar aqui novamente, mais um congresso nosso, né, que tem sido muito abençoador. Quando o Johan estava falando, eu fiquei muito, assim, vendo como o Espírito Santo age, né? Porque ele falou que nós nascemos para ser protagonistas das nossas histórias, né? Diante do Senhor. E quando eu pensei em estruturar o nosso tema aqui, eu queria pedir para botar os slides, né? Que eu acho que eu posso controlar por aqui. Eu pensei em falar de duas mulheres que são protagonistas das suas histórias, né? Então, eu vou hoje conversar com vocês sobre a ação feminina na sociedade e sobre duas mulheres, né, que dão nome aos seus livros, Ruth e Esther, né? É muito interessante porque nós temos muitas mulheres na Bíblia, desde o início, né? No 3º capítulo da Bíblia, ali no 2º capítulo, já aparece a Eva, né? Então, as mulheres, elas estão presentes desde o início até o final da Bíblia, mas apenas duas, realmente, tiveram os seus nomes, né, dados a livros, né? E essas mulheres realmente agiram socialmente, né? Elas agiram em prol das suas famílias, da sociedade como um todo, né? São duas histórias realmente muito conhecidas, né? Nós conhecemos muito essas histórias. A história de Ruth e a história de Esther, elas, apesar de terem a sua individualidade, elas também podem ser olhadas, vistas numa análise sincrônica, numa perspectiva intertextual. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Então, queria, assim, começar olhando um pouquinho para o livro de Ruth, olhando dele de uma forma geral, né? Só para que a gente contextualize. Ruth é a história de uma mulher estrangeira, moabita, que vai se casar com um israelita, não é verdade? E deste casamento aqui possibilita que a Ruth, de certa forma, salve a família do extermínio social, né? Porque se a Ruth não tivesse casado, né, talvez o seu filho, e muito menos o Elimeleque, né, o patriarca da família, ele teria acabado com o seu nome desapareceria, né? A mesma coisa, de certa forma, acontece com Esther. Esther, ela não era uma estrangeira, ela era uma israelita. Mas ela casa com um homem estrangeiro. E deste casamento também, ela salva o seu povo do extermínio. Então, percebe que, olhando de forma geral para os livros, eu percebo intertextualidade. Eu percebo toques, né, de um e de outro. Há pontos de contato, é isso que eu quero falar aqui, né? Existiu uma crítica literária que eu gosto muito, ela é uma francesa, que ela vai dizer que todo texto é um mosaico de outros textos. Olha que interessante, né? A gente só escreve um texto porque nós lemos tanto sobre um assunto que aquele assunto acaba sendo elaborado por nós e nós conseguimos desenvolver um assunto, né? Os textos de Ruth e de Esther têm muitos pontos de contato dessa forma, aonde parece que claro que é o Espírito Santo, mas parece que as coisas vão se tocando, né? Tá?
Vamos então olhar aqui, que é da onde eu vou tentar apontar algumas coisas para vocês, da estrutura comum dos livros. Os dois livros, apesar de terem personagens diferentes e apesar de terem histórias distintas, eles têm uma mesma estrutura. Olhem só, a parte A, destinadas ao esquecimento. Ruth e Esther, a família de Ruth e a família de Esther. B, luta pela vida dos seus familiares. Ambas fizeram isso, né? Quando a gente lê essa estrutura, já vai até aparecendo na nossa mente, né? Tudo o que está sendo falado, tudo nos livros. Luta pela sobrevivência, houve isso nos dois textos. Luta pela vida dos seus familiares, Belíngia, e aqui a narrativa começa o seu decréscimo, até chegar na sua conclusão, no seu final, destinadas à posteridade. Veja que ela começa destinada ao esquecimento, mas ela agora termina, né, destinadas à posteridade. E percebam que hoje nós comprovamos isso. Ruth e Esther agiram de tal forma que foram destinadas literalmente à posteridade durante quanto tempo, né? A gente está aqui do outro lado do mundo, da onde essas histórias aconteceram, há quantos milênios para frente, comentando sobre a vida dessas mulheres exemplares. Foi realmente a vida de cada uma delas exemplar, né? Vamos olhar brevemente, porque eu sei que tem aquela placa ali, eu fico até nervosa dele pegando o papel lá. Vamos lá. Vamos analisar o enredo. Parte A, né? Destinadas ao esquecimento. O início do livro de Ruth conta para nós o quê? A apresentação de Ruth, uma jovem viúva que resolve o quê? Aderir à fé no Senhor, ela se converte e ela então vai seguir com a sua sogra para Belém. Ela retorna, né? Ela sai da sua terra Moabe e vai para Belém. A história de Esther. Esther era uma jovem judia, sem filhos também, as duas, né? Que vai integrar o harém persa e se torna a nova rainha persa. Olha só que interessante, né? Tá? Então percebe que essas duas mulheres, se continuassem do jeito que estavam na sua vida, elas estariam destinadas ao esquecimento. A Ruth, porque poderia não se casar e não ter filhos. E a Esther, porque ela já era órfã. Se ela também não casasse, ela também não teria descendência e seria destinada ao esquecimento, né? Então percebe que é muito parecido o enredo, né? Tem muitos pontos de contato. B, luta pela vida dos seus familiares. Isso é hercúleo, né? A Ruth, para sustentar a família, o que ela faz? Ela vai respigar na eira de Boaz. E ela acaba, de certa forma, despertando o interesse desse homem rico, o dono da terra, né? Tá? A Esther, ela fica sabendo já, enquanto rainha, que haviam 3 conspirações acontecendo ali. Uma para matar o próprio rei, né? Que o Mardoqueu, ele é que vai alertar, porque ele ouve dos eunucos, né? Então ele vai alertar. E ela sabe também, através do tio, da conspiração que existia para matar o próprio povo de Israel. Então percebe que aqui ainda é um tema assim meio que de morte com a Esther, né? A Esther ainda está num ambiente muito mortífero, vamos dizer assim, né? Luta pela sobrevivência, o centro do nosso texto. Ruth segue o conselho da sogra, lembra que ela vai, a Ruth, falar para a sogra onde é que consegue tanta comida, e aí a sogra fica, sei, então o dono da eira gostou dela, né? Então, ó, Ruth, vou te dar um toque, você faz o seguinte, bota o teu melhor vestido, se perfuma toda, não é? E quando, então, cair a noite, depois que o Boaz comer e beber, você vai lá ao encontro dele, né? Se deita lá com o Boaz e tudo, e ela acaba fazendo isso. Ela era uma moabita, ela pouco conhecia a lei israelita, e ela vai realmente fazer isso, e ela acaba falando para o Boaz que ele é o seu remidor, ele é o remidor da família, né? A Esther, ela fica sabendo da ordem real de matar os judeus. E aí
o tio então pede que ela interceda junto ao rei. E a Esther fica com muito medo, porque chegar até o rei persa sem ser convidada poderia dar muito ruim, né? E ela então, gente, não passei aqui, ó. Acho que eu estou aqui no B, isso, né? Poderia ficar ruim para ela, né? Então ela, não, é mais uma. Ela então acaba, né, ficando ali, a Esther, sabendo de que poderia morrer, e aí ela então, a Esther vai... Ah, não, gente, tem que voltar. Como é que faz para voltar, Isaías? Eu sou muito enrolada. Ah, esse aqui, ó, que eu tô. 3 conspirações, né, para poder matar o rei, mas fica tudo bem. Belinha. C. Luta pela sobrevivência. Agora sim, deu certo? Sim. Ruth segue o conselho da sogra, passa a noite com Boaz, e ele diz que vai desposá-la, e a Esther, ela vai, então, sabendo que os judeus podem morrer, né, ela vai interceder junto ao rei. O que vai acontecer caminhando para o final da nossa narrativa? Belinha. Ainda tenho tempo, né? Ruth é avisada por Boaz que há um parente mais próximo do que o próprio Boaz para poder desposá-la, e ela, então, fica naquela situação. E agora, será que vai acontecer comigo, né? Mas o Boaz diz que ele quer casar com ela, mas precisa consultar esse parente, né? Da Esther. A Esther é muito esperta, realmente. Ela convida o rei e o Amã, que queria matar, né, o tio, a Esther e todos os judeus da Pérsia, convida para um banquete, né? E esse é um momento chave do livro da Esther, né? Convidar para o banquete, né? Vamos avançar. Eu estou correndo porque eu quero falar das mensagens, né? E eu estou preocupada com o tempo. Destinadas à posteridade. Obrigado, Gabriel. Olhem aqui, a Ruth. Chegamos no desfecho, né? Boaz intercede, fala com o parente mais próximo. Este concorda que esse poderia ser o resgatador da Ruth. Ela acaba casando com ele, tendo um filho. E esse filho, então, vai estar ali ligado, né, na descendência do rei Davi. Olha a posteridade aonde chegou. E a Esther? A Esther, ela vai realmente levar ali o rei e o Amã para um banquete. O Xerxes acaba lendo sobre uma trama que destinava a matá-lo, até que o que vai acontecer? O nosso Amã vai ser desmascarado e ele acaba sendo enforcado, né? É o que diz, né? Enforcado, né? Muito bem. Quem já estudou comigo sabe da polêmica que há no enforcamento, né? Vai sair o artigo do enforcamento, vamos ver, né? E aí acaba que o Amã é que é morto e os judeus se salvam. Então percebe que o nosso texto de Ruth e de Esther, eles têm muitos pontos em contato, muitos pontos em comum. E essa história com muitos pontos em comum, elas também têm algumas mensagens que se aplicam à vida, à ação da mulher na sociedade, à ação feminina na sociedade. Primeiro, em A, logo no início da nossa narrativa, destinadas ao esquecimento, aprende-se que os que são de Deus, Esther, ou os que se tornam para Deus, Ruth, nele encontrarão aceitação e proteção sempre. Foi o que aconteceu com ela. Já preciso mudar uma, Olha lá. Jesus, é muita coisa. Eu tenho que ler, falar e mudar, ó. Meu pai, ainda tem 15 minutos. É ler, olhar, falar. Tudo bem, vamos lá, né? Então, veja, destinadas ao esquecimento, Ruth e Esther, elas tinham esse destino, mas elas percebem que no Senhor elas vão encontrar aceitação, proteção sempre. E a gente vê isso na trajetória dessas mulheres. Elas foram cuidadas por Deus no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes, né? Segunda mensagem,
Em B, olha o que a gente percebe. Aprende-se que Deus se importa e cuida de forma especial dos seus, principalmente daqueles que estão aprendendo a caminhar e a confiar nele. As duas. Tanto Ruth, porque estava aprendendo realmente como viver com o Deus de Israel, quanto Esther, que aparentemente não conhecia tanto, não tinha tanto uma intimidade com Deus. Ambas estavam ali agindo. A Esther é muito interessante, ela pede que o povo jejue, que o povo ore. Então pede para o pessoal orar. Ela mesma diz que ela não vai orar, ela mesma, a gente não vê no livro, né? A Esther falando assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar. Não, pede que os judeus orem, pede que eles orem por mim, pede para que eles orem. Então é uma questão de confiança. Estavam aprendendo a confiar em Deus, né? A andar com esse Deus, né? Nossa terceira mensagem, em C, no centro da nossa narrativa, aprende-se que Deus é soberano e fiel ao seu povo, preservando não só a vida individual, como coletiva, independente de onde estejam, se em Israel ou se em outra nação, não interessa, porque o Deus de Israel, ele não age apenas em Israel, ele age também em Israel. O Deus de Israel, ele é um Deus sem fronteiras, porque ele é o Deus do mundo todo. É o Deus de nós hoje aqui, não é? Nós estamos aqui hoje, adorando a esse Deus. Então veja que o Deus de Israel, ele é o Deus também de Israel. Isso é um pouco diferente, esquisito para o judeu, porque o judeu acha que o Deus dele é dele, né? Mas nós sabemos que o Deus de Israel, ele não tem fronteiras, ele é um Deus que vai além do espaço geográfico. Aonde o povo está, o povo que o ama, o povo que o adora, o povo que o aceita, ele está ali no meio dele, né? Mais uma mensagem de Belinha, no decréscimo já da narrativa, luta pela vida dos familiares. Aprende-se que Deus está no controle das lutas pelas quais passam os seus e controlará as forças opositoras. Deus age assim, conosco até hoje, né? Deus, ele está no controle de tudo que a gente faz, mesmo que a gente nem saiba. É interessante, a gente estava conversando ali na sala dos professores, né? No livro de Ruth e de Esther, o nome, o tetragrama sagrado não aparece. Mas percebe que o agir de Deus está por trás de toda a história. A mão de Deus está por trás de toda a história. Não importa, Deus está no controle das histórias. É Ele que controla. É Ele que está agindo, ungindo as pessoas para agir, né? A mensagem viva dos livros, a linha, conclusão da nossa história, destinada à vida e à prosperidade, aprende-se que Deus é a nossa garantia de futuro. E só Ele, tem que mudar aqui, só Ele é a nossa garantia de futuro. Só Deus é a nossa garantia de futuro. A gente, hoje em dia, deposita a nossa fé e a nossa esperança em muita coisa, né? Mas a gente precisa, a cada dia, entender que se a nossa esperança, se a nossa garantia de futuro não está no Senhor, acho que o futuro será complicado. Se é que teremos futuro, né? A gente precisa estar com o Senhor, garantir nele a nossa expectativa de futuro, tá? Por fim, fui rápida, hein? A grande mensagem para a teologia e a ação da igreja no mundo. O que esses livros nos ensinam? A grande mensagem desses livros é mostrar que Deus está por trás de todas as ações das histórias de Ruth e de Esther. Duas mulheres que agiram conforme Jesus espera da sua igreja, com misericórdia, com amor, com integridade, diante de um mundo cruel, odiento e ímpio. O mundo da época dessas mulheres não era diferente do nosso. As pessoas, ou vocês acham que hoje não tem amães por aí? Tem, e muitos amães. Muitos. Não imaginem que não tem. Hoje existem muitas pessoas ímpias,
muitas pessoas odientas, muitas pessoas que batalham contra a igreja do Senhor, contra os projetos do Senhor. Mas veja, a nossa parte é agir como essas mulheres agiram, com integridade, agir diante do Senhor, não é? Agir com misericórdia, com amor. Isso foi falado aqui, diante da necessidade. A gente tem que agir com misericórdia, a gente tem que agir com amor. O nosso tempo é um tempo de catástrofes, né? As nossas catástrofes, eu não sei se vocês percebem, mas elas estão acontecendo em várias esferas. Há pouco tempo estávamos numa pandemia, não é? Quantas pessoas precisaram que a igreja, que muitos crentes agissem com misericórdia, com amor, não é? Agissem realmente em prol deles. Quantas pessoas, né? E nós precisamos realmente entender que agora na catástrofe do Rio Grande do Sul, que o Ronaldo falou, novamente, amor, misericórdia, a igreja precisou agir, né? Então, os desafios que esses livros nos trazem é único. É num tempo de adversidade, num tempo de dificuldade, num tempo onde a gente pode achar que o futuro está comprometido, nós devemos agir com misericórdia, com amor e com integridade. Mesmo em meio a uma sociedade má, cruel, que destila ódio, né? Que é intolerante, uma sociedade que é difícil, né? Da gente lidar. Nós precisamos agir com amor. Nós precisamos agir como Jesus agiria. Amém? Eu terminei.